Olá, boa noite, tudo bem? Hoje, 4 de março de 2025. Tema dessa noite, nós iremos estudar sobre o dia do Senhor. Oremos. Bom Deus, obrigado ao Senhor mais uma vez. E suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoa, restaura, nos dê a tua paz e a tua bênção em nome de Jesus. Amém. A história nos relata que o primeiro dia da semana era guardado pelos romanos como o dia do sol. Eles adoravam o sol nesse dia. Na primeira metade do quarto século da nossa era, mais exatamente na data de 7 de março do ano 321 da era cristã, o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo que o primeiro dia da semana, o domingo, fosse uma festividade pública em todo o Império Romano. Esse foi o grande passo para a instituição de um dia de guarda em substituição do dia que Deus estabeleceu, o sábado. O ponto culminante do decreto do Constantino é que os juízes e o povo da cidade, bem como os comerciantes, repousassem no venerável dia do sol. Assim começou a cumprir-se a profecia de Daniel sobre o poder que mudaria a lei de Deus. Daniel 7:25. Cuidará de mudar os tempos e a lei de Deus. E será entregue um tempo, 2 tempos e 3 tempos e meio. Uma brecha foi aberta na lei divina. A guarda do domingo não veio da Bíblia. A instituição do domingo como dia de guarda se baseia na autoridade do homem. Devemos lembrar das palavras de Jesus. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai a tradição dos homens. Marcos capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Então note que essa questão do domingo, a guarda do domingo, começou pelo Império Romano, que hoje é a Igreja Católica. Então ela instituiu esse dia para ela. E as demais igrejas então acabou copiando. Por quê? Alegam que Jesus ressuscitou no domingo e isso dá base para então guardar o domingo. Mas você vai ler a Bíblia do livro de Mateus ao livro de 1 Coríntios, são 8 citações bíblicas falando do primeiro dia da semana. Mas nenhum deles vai achar autorização para a guarda do domingo. Gênesis capítulo 2, 1 a 3 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º, descansou, porque nele, como Criador, fizera. Êxodo capítulo 20, versículo 8, diz o seguinte: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso, abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 16, a partir dos versos 22 até o verso 36, fala claramente que o dia da preparação começa na sexta-feira. O pôr do sol começa das 6 horas e vai até as 6 horas do sábado. Então nesse dia o cristão judeu, adventista e qualquer outro cristão que quiser seguir a palavra do Senhor de Gênesis Apocalipse, segue o que está na palavra de Deus. Ele não compra e não vende. E hoje nós vivemos num calendário do homem, tradição. O calendário de Deus é outro. Porque o dia começa basicamente às 6 horas. Por exemplo, hoje das 6 horas de terça-feira, alguns ainda é terça, mas já é quarta-feira. Então vai até às 6 horas da manhã. Aí você tem 12 horas. Das 6 horas da manhã até às 6 horas da noite, do outro, que seria já basicamente a quarta, você completa as 24 horas. Então, o dia não começa meia-noite, começa às 6 horas. Porque antigamente as pessoas moravam na roça, olhavam para o sol meio-dia, ao final do dia, sabia que o dia acabava e já estava começando um novo dia. Naquela noite já começava ali, ao entardecer, começa o sábado, quando o sol se põe. Aqui no livro de Marcos, capítulo 1, verso 32, Marcos 1, verso 32, diz o seguinte. Marcos 1, verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Então o sábado começa no pôr do sol das 6 horas e vai até o pôr do sol das 6 horas.
Então todo cristão deve guardar o dia do Senhor, que é o sábado, não um dia estabelecido pelo homem, que é a tradição. E aqui, qual o dia de descanso segundo a lei de Deus? É o sábado. Porque o primeiro dia da semana é o domingo, segundo dia já venho falando segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado é o sétimo. A palavra feira quer dizer trabalho. A palavra sábado quer dizer descanso, é você parar atividades. E para quem foi dado o sábado? O sábado foi dado para todas as pessoas na terra. Se a gente analisar na palavra de Deus, desde o começo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, 2, 3 e 4, você vê que Deus colocou Adão e Eva para observar o dia do Senhor, que é o sábado, e não o domingo. Aí você vê ali, depois você vê Noé com sua família, depois Abraão, Ló, que é ali, depois Jacó, depois você vê o povo de Israel, você vê todo o povo do Antigo Testamento, desde patriarcas, profetas, mulheres, e quando você chega no Novo Testamento, Jesus, os apóstolos, as mulheres, Paulo, todos os apóstolos guardavam o sábado. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Deus falando o seguinte, ó, observe o dia do Senhor. Agora pergunta, será que o sábado salva? Não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Mas a fé, obra e obediência andam juntas. Como eu falei ontem, a lei de Deus deve estar no nosso coração. Se eu amo a Deus, eu observo a palavra do Senhor. Hoje nós temos mais de 40 mil religiões do mundo. Só no Brasil são mais de 1.600 igrejas que guardam o sábado. Entre adventistas do sétimo dia, judeus, temos pessoas de comunidades evangélicas, temos pessoas católicas, pessoas que estão nas mais variadas igrejas, guardam o sábado do Senhor. Talvez está ali por conveniência, pela amizade. Mas no tempo certo, o Espírito de Deus vai conclamar essas pessoas. E a Bíblia diz em João capítulo 10, versos 14 a 16, que Cristo vai reunir. Haverá um pastor, quando fala aprisco, quer dizer igreja, quando fala ovelha, pessoas. Então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, Jesus Cristo irá reunir a sua igreja muito em breve. Então, Deus não vai salvar uma placa de igreja, mas Deus tem um povo na terra que segue os seus mandamentos. Aqui em Apocalipse capítulo 12, 17, você pode abrir a sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 12, 17 diz assim: irou-se o dragão que é Satanás, mulher em profecia quer dizer igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, eu tenho um testemunho de Jesus e pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o inimigo está irado contra a igreja de Deus, que guarda os seus mandamentos e mantém a fé em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto deixa bem claro. Os santos são todos aqueles separados para Deus, que seguem os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus Cristo. Que guardam os mandamentos de Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17. E segue toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não segue líder religioso, não segue papa, não segue pastor, não segue bispo, não segue missionário, não segue obreiro. Segue a Jesus e a palavra de Deus. Portanto, se você segue a palavra de Deus 100%, mantém a fé em Jesus, faz as obras, obedece a Jesus, seremos salvos pela fé, pela graça que é Jesus Cristo. E quando eu vou para Atos 17:2, diz que Paulo, segundo seu costume, ia na sinagoga e arrazoava e ensinava a Bíblia. E também Atos 18:4 diz que tanto judeus, gregos e gentios, Paulo ensinava a Bíblia também, guardava o sábado do Senhor também. Aí você pode dizer, mas Jesus, lá nos tempos, lá os discípulos pegaram um colher de espiga para comer, que era sábado. Não há pecado nenhum nisso. Não é porque é sábado agora você vai ficar com fome. Não quer dizer que isso é trabalho. Diz, sabe de fazer o bem. Em Mateus capítulo 12, 8 diz que Jesus é o Senhor do sábado. Mateus 12, 11, 12 diz claramente que é lícito fazer o sábado. Fazer o bem no sábado. Quer dizer que agora se uma ovelha cai no buraco, porque é do sábado, não vou tirar ela. Então você tem que salvar. Ou seja, como que é isso? Por exemplo, se eu vou à casa de um amigo, esse amigo está com alguma dificuldade, a casa está toda bagunçada. Não é pecado eu fazer obra de caridade para ajudar aquela pessoa nesse dia. Se precisar de comprar um remédio, um alimento, fazer uma comida, não há pecado nisso. O pecado seria trabalhar no sábado para o ganho material. Aí você vai perguntar, mas hoje todas as empresas trabalham no sábado? É a questão de fé e de obediência a Deus. Eu não vou dizer para você assim, você sai do seu emprego porque alguém vai manter você. Não é isso. Mas tudo é questão de fé e obediência a Deus. Porque se o povo de Deus hoje, todo mundo obedecesse ao Senhor 100%,
o mundo não seria egoísta, as pessoas não seriam avarentas, não seria arrogante, o mundo estaria mais harmonioso. Mas por falta de obediência a Deus e a sua palavra, fica da forma que está. Aí vem um e diz assim, não, você deve guardar o sábado. O sábado isso é coisa do passado, isso é coisa dos judeus, já passou. Não, a Bíblia diz claramente que é de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia é inspirada por Deus e ponto final. Eu não tenho que mudar. Ah, mas o teólogo falou isso, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo outro. Nós estamos na era da graça. Concordo plenamente, estamos na era da graça. Então eu posso matar, adulterar, roubar. Eu posso... Não, não é bem assim. A lei de Deus, como eu falei ontem, ela mostra onde estamos errando, direciona a Cristo que nos salva. Quem salva é Jesus Cristo, mas é obediência. O próprio Cristo falou, se me amais, guardarei dos meus mandamentos. João 14,15. 1 João 2,4 diz, fala, aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E o amor de Deus não pode habitar nele. Agora, Deus é sincero para com aquele que é sincero com ele. Então, Deus, ele ouve a sua oração, ele sabe o limite. Então, Deus hoje vai reunir os seus filhos espalhados pelos 4 cantos da terra. Deus tem filho dele no lado do espiritismo. Deus tem filhos deles no lado muçulmano que está se convertendo ao cristianismo. Deus tem pessoas do lado oriental que está convertendo ao cristianismo também, que aceitar Jesus. Deus está no meio de todas as igrejas, chamando as pessoas a arrepender, voltar-se para ele, para seguir a Jesus e obedecer a Jesus. Portanto, eu devo entender que Jesus também ia no sábado, indo para Nazaré, onde foi criado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Lucas 4,16. Jesus ia na igreja no sábado. Então, se ele é o Senhor do sábado, eu não tenho que ficar discutindo, eu não tenho que ficar argumentando, eu não tenho que ficar acreditando naquilo que o teólogo fala, naquilo que o pastor de alguma igreja vai dizer, o bispo, seja quem for. Eu tenho que seguir a palavra do Senhor. A nossa vida deve estar fundamentada em Jesus. Quando eu vou para Lucas 23, 54 a 56, diz que é a dia da preparação, que começa na sexta-feira. As mulheres foram lá para embalsamar o corpo de Jesus, mas como era sábado, deixaram para fazer isso no domingo. E o corpo de Jesus foi depositado ali, conforme o seu costume. Ele ressuscitou no domingo, ele foi ressuscitado. Aí não falou, eu mudei o domingo, não. E ele diz o seguinte, primeiro dia da semana, ao findar o primeiro dia da semana, você vai achar 8 citações bíblicas dizendo sobre isso. Mas devemos observar o dia do Senhor, que é o sábado. E aqui no meu comentário, diz assim, no Novo Testamento, encontramos 8 vezes a expressão primeiro dia da semana, referindo-se ao domingo. Mateus 28, 1, Marcos 16, 2 e 9, Lucas 24, verso 1, João capítulo 20, verso 1 e 19, Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, 2. Em nenhuma dessas vezes é ele atribuído algum significado religioso ou santo. O sábado, ao contrário, é mencionado 59 vezes só no Novo Testamento, sendo usada a palavra sábado ou sabaton, que significa repouso. Podeis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras falam da observância religiosa do sábado, dia que nós jamais santificamos. Isso aqui guarda o bispo da fé nossos pais da Igreja Católica. O sábado é um sinal, ou seja, um selo de Deus, se preferir uma marca entre Deus e o seu povo. Portanto, o selo de Deus é o sábado e o Espírito Santo. A prova disso é dado para Deus, para o povo de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E aí, em Isaías 66, 22, 23, diz que de um sábado a outro sábado, todos irão adorar a Deus lá no céu também. Quero fazer um desafio para você. Faça uma experiência, guarde um sábado, segundo a palavra de Deus, e depois você comente comigo se vale a pena ou não. O que eu devo fazer hoje? Ter cuidado para não profanar o sábado. Isaías 56, 2. Fazer a vontade do Senhor. Isaías 58, 13 e 14 nos orienta a gente não profanar o sábado. Tudo aquilo que eu não fiz durante a semana, deixar de lado. E deixar um dia de adoração ao Senhor, que é o sábado. Obedecer a Deus antes que aos homens. Atos 5, 29. Obedecer fielmente o que Deus manda. Tiago 4, 17. E confiar plenamente em Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. O sábado vem do Éden perdido. E vai ser restaurado no Éden quando Cristo voltar na nova terra. Em toda a Bíblia não encontramos o menor indício de uma mudança do dia de guarda. Na nova terra, os que aqui tornaram obediente a Deus
pela graça de Jesus, estarão para sempre com o Salvador. Isaías 66, 23 diz que virão todos de sábado a sábado a adorar o Senhor também lá. O Salvador Jesus Cristo espera que abandonemos o caminho da transgressão da sua lei e retornemos para ele com fé e obediência. E aí devemos respeitar o sábado como selo de Deus, observar de pôr do sol a pôr do sol, como ensina as Escrituras. E a pergunta é, você deseja guardar um dia, o sábado, no céu com Jesus? Essa é a pergunta que eu faço para você. E aqui eu termino lendo Apocalipse 14, 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Meus queridos, o sábado não salva. Quem salva é Jesus. Mas aqui inclui obediência. Meu apelo para você é o seguinte: faça experiência. Comece a guardar o sábado a partir dessa sexta-feira. Faça experiência. Deixa toda a sua casa pronta, comida pronta, tudo pronto. E aí dedica as primeiras horas, das 6 horas, fazendo culto com a família, orando, lendo a Bíblia, cantando louvores a Deus. Sabe, pela manhã, vá para a igreja. Procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Lá você será bem recebido. Fala que foi o Daniel que te convidou para você estar lá. Uns anciãos, o pastor irá te receber você. E Deus falará ao seu coração. Chega mais perto. Hoje o mundo guarda tradição. Tradição, filosofia, coisas humanas não salvará. O que salvará é Jesus Cristo. O meu desejo para você e para mim é que pela graça e misericórdia de Deus possamos obedecer a Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Palavra de Jesus, João 14, verso 15. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por essa palavra. Abençoe o amigo que irá ouvir essa mensagem, tanto de manhã, tarde ou noite. Que o Espírito de Deus o ajude ela ou ajude ele a obedecer a tua palavra e se preparar para a volta de Jesus. Perdoa, restaura-nos da tua paz e da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe você. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Lembre-se que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até mais.